Fala galera, tudo tranquilo? Então, a gente precisa agora entender como que a população brasileira se encaixa dentro dessa dinâmica mundial, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo com o Brasil, tá bom? Então, nós já vimos o seguinte, que o Brasil é um país que se destaca aí no ranqueamento dos países mais populosos do globo, né? Perdendo a quinta posição para o Paquistão e hoje ocupando a sexta posição entre os países mais populosos do mundo, tá bom? Então isso confere, né, vitalidade econômica, oferta de mão de obra, mercado consumidor, né, pagamento de impostos. E então assim confere, né, um ambiente extremamente positivo em termos econômicos, né? O Brasil passa naquela fase chamada, né, da transição demográfica, chamada de bônus demográfico ou janela demográfica. A gente vai estudar isso, vai com calma aí. Mas só para você entender, né, que se refere que a população hoje, né, ofertada para o trabalho é muito maior do que a população não ofertada para o trabalho. Então, aquela população dependente, né, que são os jovens e a população idosa, somadas, dá um percentual menor do que aquela população não dependente, aquela população que é ofertada na PEA, que é ofertada para trabalhar, na procura de empregos, que paga impostos, que consome. E isso é um momento na transição demográfica, nessa passagem, nessa dinâmica aí da transição demográfica, economicamente extremamente positiva, né? Certo? Então hoje a população brasileira, segundo o IBGE, nós temos aí 210 milhões, né, de brasileiros, mas o Brasil vem passando por um processo de avanço na transição demográfica, né? O Brasil está desacelerando o seu crescimento vegetativo. Isso está relacionado a uma taxa de fecundidade abaixo, né, da taxa de reposição. A taxa de reposição é 2,1, ou seja, para você manter a população estável em termos de crescimento, você precisa ter uma taxa de reposição de 2,1. 2, você deve imaginar, né? 2 para garantir sempre a continuidade aí das gerações. Vamos ler esse 0,1. Então, isso é uma medida de segurança, porque uma parcela da população pode morrer antes de entrar no período fértil. Então, isso explica o 0,1. Tá certo? Então, o 2 para dar continuidade, né? Para dar, né, continuidade aí à descendência, e o 0,1 uma taxa de segurança, que nem todos vão morrer antes, não, uma parcela vai morrer antes de entrar nesse período fértil. Tá legal? Então, segundo o censo 2010, né, o censo demográfico 2010, tudo indica que o censo que estava previsto para esse ano não vai acontecer, né, em decorrência de toda a crise política que já vinha sendo apontada, mas coroada aí pela questão da pandemia, né, que vai inviabilizar possivelmente a apresentação do censo, tão importante para as políticas públicas. Então, pegando os dados de 2010, o Brasil apresentava uma taxa de fecundidade de 1,9, tá? Então, abaixo da taxa de reposição. Consequentemente, isso indica que o Brasil está desacelerando o seu crescimento vegetativo, impactando, né, em projeções futuras. Então, podendo chegar em 2040, 2050 aí nessa transição, já apresentando um encolhimento da sua população. Tudo bem? Certo? Então, isso mostra esse avanço do Brasil na transição demográfica. Por outro lado, a gente tem que entender que também essa população gigante do Brasil, ela não está bem distribuída também nesse território gigante que é o quinto maior do mundo. A gente vai perceber que grande parte dessa população está concentrada na faixa litorânea. Fatores históricos ligados ao processo de ocupação colonial, ligado ao processo, né, de desenvolvimento de atividades econômicas, ligados ao processo de construção de espaço geográfico. Isso tem a ver com todas aquelas atividades econômicas, né, que vão se desenvolver em cada período, certo? Ao mesmo tempo, o desenvolvimento industrial a partir dos anos 30, né, do século XX também leva essa concentração para a região sudeste. A gente pode perceber que até as belezas naturais levam, né, esse direcionamento, essa presença, né, na parte litorânea, tá bom? Por outro lado, nós temos regiões de baixíssimas densidades demográficas. Então a gente pode perceber essas diferenciações entre o país, tá? Obviamente, quando a gente fala de ritmo demográfico, quando a gente fala de ritmo migratório, né, a gente precisa entender que nós temos áreas atrativas, áreas repulsivas através dos fatores atrativos e repulsivos. E esses fatores, eles não são engessados, eles vão sendo alterados ao longo do tempo. Tá bom? Por outro lado, o ritmo de crescimento diferenciado da população está diretamente relacionado às condições socioeconômicas. Se o Brasil é um país muito desigual, consequentemente isso vai trazer reflexos variados. Entre esses reflexos, o desigual crescimento demográfico né, nas regiões brasileiras. Então a gente pode perceber isso, isso é importantíssimo, né, relacionar, onde você tem mulheres com maior inserção no mercado de trabalho, com maior grau de escolaridade, quanto menor a desigualdade, menor também o ritmo de crescimento. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Ao mesmo tempo, menor é a taxa de fecundidade, maior a expectativa de vida.
Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico, né, da geografia crítica também para a parte demográfica. Por quê? Né, a gente tem relação direta aí com indicadores sociais e econômicos. Não tem como estudar demografia, né, deixando de lado essas caracterizações e ao mesmo tempo a evolução histórica. Tá bom? Então a gente precisa, né, ter esse entendimento aí. Falando de mudanças econômicas, olha a região centro-oeste. A região centro-oeste é aquela que apresenta hoje o maior crescimento percentual. Aí você fala, Rômulo, porra, crescimento percentual, o que é isso? Então, é o crescimento, né, como estava e como está ficando em ritmo percentual, não em ritmos absolutos, não em valores absolutos. Tá bom? Agora, como que explica esse percentual de crescimento, né, de destaque aí da região centro-oeste quando comparado às outras regiões? A própria dinâmica econômica, o avanço da fronteira agrícola, né? O incremento de atividades relacionadas à mineração, à construção civil, né? O avanço da urbanização, que cria oportunidades de trabalho. Com isso atrai um tipo de imigrante, sobretudo a população masculina. Né? Então a gente vai perceber que na porção norte do centro-oeste e porção sul do norte do Brasil, nós temos a área onde você tem a presença, a concentração de homens em relação às mulheres mais significativas, ou seja, em relação a todos os outros territórios do Brasil, o número de mulheres, a relação entre mulher é maior em relação aos homens, tá? Isso não se dá. Então, o que explica, né, essa situação, essa caracterização? Justamente o estímulo de emprego, certo? Que está muito culturalmente relacionado ao trabalho, né, do homem na construção civil, nas atividades de pecuária, nas atividades agrícolas, nas variedades, né, das atividades do setor terciário. O setor terciário é aquele que mais, né, engloba, absorve essa população migrante. A gente pode pensar, mas Rômulo, poxa, mas não é lá o setor primário, as atividades... Cara, o setor primário do Centro-Oeste é extremamente mecanizado. Né? A gente está falando aí da primazia, do domínio do agronegócio, com tratores, colheitadeiras, maquinários modernos, exigência de especialização e de qualificação laboral. Então é o setor terciário que absorve grande parte, né, dessa população que migra, e sobretudo aquele setor terciário de baixa qualificação, de menor exigência, né, de exigência de qualificação profissional para ocupar, tá bom? Então, olha só que interessante, olha como que a gente, né, apresenta as características do Brasil dentro desse contexto, né, mundial. Olha só que interessante, a gente perceber que algumas caracterizações se reproduzem também no território brasileiro, tá bom? Então, a gente precisa, né, sempre colocar o Brasil, sempre pautar o Brasil, né, como que o Brasil se encontra aí, tá bom? Aqui, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, espero que ao longo das outras aulas você consiga entender, né, esses pontos que eu destaquei aqui na introdução para vocês, tanto em aspectos, né, do planeta, em aspectos dos outros países, como com um destaque muito grande aí para o Brasil, tá bom? Beijão para vocês.